Imagine receber seu salário e, durante alguns minutos, sentir que finalmente está tudo sob controle. O dinheiro caiu, as contas principais ainda não venceram. Você olha para o saldo e pensa: dessa vez eu vou conseguir guardar. Só que alguns dias passam. Uma compra aqui, um delivery ali, uma parcela que você tinha esquecido, uma saída no fim de semana, uma promoção que parecia imperdível. E quando chega o fim do mês, acontece novamente. Você olha para a conta e percebe que trabalhou 30 dias, recebeu dinheiro, pagou contas, consumiu, resolveu problemas, mas não construiu praticamente nada. E então promete a si mesmo: mês que vem eu começo. O problema é que o mês que vem chega e a história se repete. Agora imagine descobrir que esse comportamento não é novo, que milhares de anos antes de existirem cartões de crédito, aplicativos de banco, compras pela internet e promoções relâmpago, a Bíblia já descrevia o comportamento de pessoas que recebiam recursos, tinham oportunidades e mesmo assim não conseguiam construir nada duradouro. E talvez a explicação seja mais desconfortável do que você imagina. Talvez você não tenha um problema de salário, talvez tenha um problema de comportamento. E talvez exista uma razão muito específica pela qual seu dinheiro desaparece antes de conseguir virar patrimônio. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e me responde uma coisa: quando o seu dinheiro entra, você costuma guardar primeiro ou gastar primeiro? Quero saber como isso funciona na sua vida. E se você ainda não faz parte do Conselhos do Primo, se inscreve no canal e deixa o like. Agora presta atenção, porque a partir daqui a conversa deixa de ser simplesmente sobre dinheiro. Ela passa a ser sobre você, seus desejos, seus hábitos e aquela decisão aparentemente pequena que acontece toda vez que você recebe. Existe uma cena que provavelmente se repete na vida de milhões de pessoas. O salário entra, o celular vibra, a notificação aparece, você olha o número na tela e sente um pequeno alívio. Por algumas horas, talvez até por um dia, existe uma sensação de segurança. Mas então, as obrigações começam: aluguel, financiamento, mercado, luz, internet, escola, combustível, cartão. E depois das despesas obrigatórias, vem aquilo que parece pequeno: um café, uma refeição fora, um aplicativo, uma compra parcelada, uma assinatura que você nem usa direito, uma promoção, um presente, um passeio. Individualmente, nada parece capaz de destruir sua vida financeira. O problema é que dinheiro raramente desaparece em uma única grande decisão. Na maioria das vezes, ele escapa por pequenas portas abertas todos os dias. E existe uma pergunta que pode mudar completamente sua relação com isso. Você sabe para onde seu dinheiro vai? Ou apenas descobre onde ele foi? Essa diferença é enorme. Quem constrói patrimônio geralmente não espera o final do mês para descobrir o que sobrou. Decide antes o que o dinheiro precisa fazer, porque se você deixa o dinheiro sem destino, ele encontra um destino sozinho. E quase sempre esse destino é o consumo. É aqui que uma antiga sabedoria bíblica começa a ficar surpreendentemente moderna. Em Provérbios, existe uma ideia repetida várias vezes. O sábio observa, planeja, guarda e pensa no futuro. O imprudente age pelo impulso e descobre as consequências depois. Não é difícil entender por quê. O impulso quer agora. O patrimônio pertence ao futuro. O desejo diz: eu quero. A disciplina pergunta: isso realmente precisa acontecer? O consumo promete satisfação imediata. O investimento promete algo muito menos emocionante. Espera. E o ser humano costuma preferir aquilo que consegue sentir hoje ao que só poderá aproveitar anos depois. Esse é um dos motivos pelos quais guardar dinheiro é tão difícil. Não é apenas uma questão matemática, é psicológica. Quando você deixa de comprar alguma coisa hoje para investir, você está abrindo mão de uma recompensa imediata em troca de uma recompensa futura. E nosso cérebro não gosta muito dessa troca. É muito mais fácil sentir prazer ao comprar algo do que sentir prazer ao ver uma aplicação financeira crescendo lentamente.
Você recebe um pacote na porta, você abre, você usa, você sente. O investimento não bate na sua porta, ele simplesmente fica ali, crescendo devagar. E é justamente por isso que disciplina financeira é tão poderosa. Ela faz você escolher conscientemente aquilo que o impulso escolheria por você. Agora imagine uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês. Ela diz que não consegue guardar porque ganha pouco. Depois recebe um aumento e passa a ganhar 6.000. Continua sem guardar. Recebe outro aumento. Vai para 8. Continua sem guardar. Muda de emprego. Chega a 10. E ainda termina o mês praticamente no zero. O que aconteceu? A renda aumentou, mas o comportamento acompanhou. O padrão de vida cresceu junto. A casa ficou melhor. O carro ficou mais caro. Os restaurantes ficaram mais frequentes. As viagens aumentaram. As compras passaram a ser justificadas com frases como "eu trabalhei para isso" ou "agora eu posso". E é verdade, agora a pessoa pode. Mas poder comprar não significa precisar comprar. E essa diferença é uma das fronteiras mais importantes entre consumo e riqueza. Talvez você já tenha vivido isso. Antes de ganhar mais, imaginava que determinado valor resolveria sua vida. Quando chegou lá, percebeu que ainda faltava dinheiro. Então estabeleceu outro número, depois outro e outro. Isso acontece porque o padrão de vida possui uma capacidade assustadora de se adaptar à renda. O que ontem parecia luxo pode amanhã parecer necessidade. E quando tudo vira necessidade, guardar dinheiro parece impossível. Você não sente que está desperdiçando, sente que está vivendo normalmente. E esse é o perigo, porque os maiores erros financeiros nem sempre parecem erros enquanto estão acontecendo. Uma parcela pequena parece inofensiva, um gasto pequeno parece irrelevante, uma compra parcelada parece administrável, até que você olha para o conjunto. E o conjunto revela uma vida inteira comprometida. A Bíblia possui uma frase muito conhecida em Provérbios 21:20 sobre haver tesouro precioso e azeite na casa do sábio, enquanto o insensato devora tudo. A imagem é poderosa. O sábio não é necessariamente alguém que recebe mais. É alguém que não consome tudo aquilo que recebe. Existe algo guardado, existe uma reserva, existe uma parte que não foi transformada imediatamente em prazer. Hoje poderíamos traduzir essa lógica de várias maneiras. Existe dinheiro para emergências, existe patrimônio, existe investimento, existe liquidez, existe margem. Não porque a pessoa seja avarenta, mas porque ela entende que o futuro também precisa ser financiado. E aqui aparece um problema moderno. Vivemos em uma época em que tudo foi desenhado para reduzir o intervalo entre desejo e compra. Antigamente, você precisava desejar alguma coisa, procurar, comparar, sair de casa, encontrar, pagar e levar. Hoje você vê algo na tela e, em poucos segundos, aquilo pode estar a caminho da sua casa. A distância entre "eu quero" e "eu comprei" praticamente desapareceu. E quanto menor essa distância, menor também é o espaço para reflexão. Por isso, talvez uma das melhores ferramentas financeiras que você possa construir seja justamente criar distância. Não compre imediatamente, espere, pesquise, compare, durma uma noite, pergunte se ainda vai querer amanhã, porque muitas compras perdem força quando o impulso passa. E se uma compra só parece necessária enquanto você está emocionalmente envolvido com ela, talvez ela não seja uma necessidade. Pense naquela propaganda que aparece na sua tela. Música envolvente, imagens perfeitas, pessoas sorrindo. Uma oferta que termina hoje. Últimas unidades, só até meia-noite. Você merece. A mensagem não está apenas vendendo um produto, está tentando encurtar seu tempo de decisão. E quando você compra com pressa, geralmente compra com menos consciência. A Bíblia alertava repetidamente contra a imprudência. E talvez seja isso que estamos fazendo quando entregamos nosso dinheiro ao impulso. Não estamos apenas gastando, estamos deixando outra coisa decidir por nós. Agora pense em um homem que trabalha muito, ganha pouco e chega ao fim do mês sem nada. Ele realmente tem um problema financeiro.
mas pense também em alguém que ganha 20 mil e chega ao fim do mês sem nada. Os dois podem ter problemas completamente diferentes, mas existe uma semelhança assustadora. Nenhum deles criou uma barreira entre renda e consumo. Todo dinheiro que entra já possui um destino. E quando tudo está comprometido, qualquer imprevisto vira crise. É por isso que guardar dinheiro não significa simplesmente ter dinheiro parado. Significa criar espaço, espaço para respirar, espaço para errar, espaço para esperar, espaço para escolher. Uma reserva financeira pode parecer pouco emocionante quando você está construindo, mas imagine a sensação de enfrentar uma emergência sem precisar recorrer ao cartão de crédito. Imagine perder uma fonte de renda e saber que existe tempo para procurar outra. Imagine receber uma oportunidade e ter recursos para aproveitá-la. Imagine conseguir dizer não para uma proposta ruim, porque você não depende daquele pagamento imediatamente. Isso é riqueza, não é ostentação, é margem, e margem é liberdade. Talvez você esteja pensando, tudo bem, mas eu realmente não consigo guardar. Então não comece tentando guardar 20%. Comece com algo que seja possível. 1%, 2%, 5%. O número inicial importa menos do que o hábito de separar antes de gastar, porque o objetivo não é apenas acumular dinheiro, é treinar uma identidade, a identidade de alguém que não consome tudo o que recebe. Isso muda a forma como você enxerga o salário. Antes o dinheiro entrava e você perguntava, o que eu posso comprar? Agora começa a perguntar, quanto desse dinheiro precisa ficar? Essa pequena mudança de pergunta pode transformar uma vida financeira inteira. Existe uma frase popular atribuída a muitos investidores: pague a si mesmo primeiro. A ideia é simples: quando o dinheiro entrar, uma parte já recebe um destino de longo prazo. Você não espera sobrar, porque se esperar sobrar, provavelmente não sobra. O ser humano possui uma habilidade impressionante de encontrar maneiras de gastar aquilo que está disponível. Se você recebe R$ 1.000 extras e pensa que vai decidir depois, provavelmente encontrará algo para fazer com eles. Mas se uma parte já estiver destinada ao futuro, você aprende a viver com o restante. E é assim que patrimônio começa. Não com uma grande fortuna, com uma pequena distância entre aquilo que você ganha e aquilo que você consome. Essa distância precisa existir todos os meses, porque patrimônio é acumulado justamente nessa diferença. Agora pense em outra história bíblica. José, no Egito, percebeu que anos de abundância seriam seguidos por anos de escassez. A resposta não foi gastar tudo durante os anos bons, porque havia bastante. Foi armazenar, guardar durante a abundância para sobreviver à falta. Existe uma lição financeira extremamente poderosa aí. O problema não é apenas ganhar dinheiro quando tudo está bem. É preparar-se quando tudo está bem para o momento em que as coisas não estiverem. Porque ciclos existem. Empresas enfrentam crises. Pessoas perdem empregos. Mercados caem. Negócios falham. Despesas inesperadas aparecem. A pessoa que guarda durante os períodos bons constrói uma espécie de proteção contra o futuro. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre quem constrói patrimônio e quem vive sempre no limite. Não é que um nunca enfrente problemas, é que um possui espaço para enfrentá-los. O outro precisa resolver cada problema com dinheiro que ainda não ganhou. Isso cria uma espiral perigosa. Surge uma emergência, usa o cartão. A dívida aumenta, a parcela entra no orçamento. O mês seguinte começa mais apertado. Para compensar, a pessoa usa outro crédito. E lentamente o futuro começa a ser vendido para pagar o presente. É por isso que dívida pode ser tão perigosa quando usada para consumo. Ela permite sentir hoje aquilo que você ainda não poderia pagar. O problema chega depois. E quando chega, você precisa trabalhar mais para financiar uma decisão que já passou. Você está pagando hoje por um desejo de ontem. E talvez essa seja uma das formas mais silenciosas de escravidão financeira. O passado continua cobrando juros. Agora imagine inverter a lógica.
Em vez de usar o futuro para pagar o presente, você começa a usar o presente para construir o futuro. Você guarda uma parte, investe, reduz dívidas, aprende, aumenta sua capacidade de gerar renda e faz isso repetidamente. No começo parece pouco, R$ 100, 200, 500, 1000. Talvez você olhe para o saldo e pense que aquilo não muda sua vida. Mas existe algo que você não está vendo. Está construindo um comportamento. E comportamento repetido durante anos produz resultados que uma decisão isolada nunca conseguiria produzir. É o princípio da consistência. Não precisa ser perfeito, precisa ser repetível. A maioria das pessoas procura o investimento perfeito. Mas antes disso, deveria procurar o comportamento que consegue manter por 10 anos. Porque um investimento excelente abandonado no primeiro momento difícil pode produzir menos do que uma estratégia simples, mantida com disciplina. E isso vale para tudo. O patrimônio não precisa nascer de uma grande tacada. Pode nascer de pequenos depósitos, mês após mês, enquanto sua renda cresce e seu padrão de vida permanece sob controle. Talvez seja menos emocionante, mas riqueza real raramente precisa ser emocionante, ela precisa ser sustentável. E existe uma armadilha ainda mais profunda. Algumas pessoas não conseguem guardar porque associam dinheiro guardado a uma vida de privação. Elas pensam, se eu começar a economizar, vou deixar de viver. Mas guardar dinheiro não significa parar de viver. Significa escolher melhor o que merece seu dinheiro. Você pode sair para jantar, pode viajar, pode comprar coisas boas, pode aproveitar sua família. A questão é não transformar todo o prazer em obrigação financeira. Existe uma diferença entre gastar com intenção e gastar para aliviar a ansiedade. E essa diferença é enorme. Às vezes você compra porque está triste, às vezes porque está cansado, às vezes porque quer se sentir recompensado, às vezes porque todo mundo ao seu redor está comprando. E quando percebe, seu orçamento está financiando emoções momentâneas. Talvez seja por isso que educação financeira precisa incluir psicologia. Porque você pode conhecer todas as regras de investimento do mundo e ainda perder dinheiro se não entender seus próprios impulsos. O dinheiro revela comportamento. Ele amplifica desejos, mostra inseguranças, expõe prioridades. E quanto mais dinheiro você ganha, mais importante se torna saber quem está no controle. Você controla o dinheiro ou o dinheiro controla você? Agora faça um exercício. Pegue o próximo salário antes de ele chegar e imagine que você recebeu 20% menos. Não significa que você precise viver com 20% menos para sempre. Apenas imagine. O que seria cortado? O que realmente faria falta? O que você perceberia que era apenas hábito? Esse exercício pode revelar quanto do seu padrão de vida é necessidade e quanto é adaptação. E quando você identifica isso, começa a ganhar uma coisa poderosa: escolha. Você percebe que talvez não precise de tudo aquilo para viver bem. E cada despesa que deixa de ser obrigatória aumenta sua margem. Quanto menor o custo necessário para sustentar sua vida, maior sua liberdade. Isso não significa buscar uma vida miserável, significa evitar construir uma vida tão cara que você se torne prisioneiro dela. Porque existe uma diferença entre luxo e dependência. Você pode gostar de um carro caro sem precisar dele. Pode gostar de uma casa grande sem precisar dela. Pode gostar de viajar sem precisar viajar todo mês. Quando algo é escolha, é prazer. Quando algo é obrigação, pode virar prisão. E talvez essa seja a pergunta que você precise fazer para cada grande despesa. Se minha renda cair pela metade amanhã, eu ainda conseguiria sustentar isso? Se a resposta for não, talvez aquela despesa tenha um poder muito maior sobre sua vida do que você imaginava. E agora voltamos à Bíblia. A sabedoria antiga não promete enriquecimento instantâneo. Pelo contrário, repetidamente encontramos ideias de prudência, paciência, trabalho, planejamento, domínio próprio e cuidado com o futuro. Isso é muito diferente da cultura atual de enriquecimento rápido. Hoje alguém promete dinheiro fácil. Uma fórmula secreta,
uma oportunidade que ninguém conhece, um investimento que vai explodir, uma estratégia para ficar rico rapidamente. Mas riqueza construída de maneira sólida normalmente é muito menos cinematográfica. Você ganha, guarda, investe, espera, aprende, corrige, repete durante anos. E então, um dia, percebe que o resultado acumulado é muito maior do que imaginava. Não foi uma decisão, foram centenas. Não foi um mês, foram anos. Não foi sorte, foi consistência. E talvez seja justamente isso que a maioria das pessoas não quer ouvir, porque consistência não oferece adrenalina, ela exige paciência. E paciência é difícil quando você vê alguém nas redes sociais mostrando um carro novo, uma casa luxuosa e dizendo que descobriu o segredo da riqueza. Você olha para sua conta e pensa que está ficando para trás, mas você não vê o patrimônio daquela pessoa. Vê apenas o que ela escolheu mostrar. Pode ser riqueza, pode ser dívida, pode ser marketing, pode ser qualquer coisa. Comparar sua realidade com uma vitrine é uma maneira extremamente eficiente de destruir sua paz financeira, porque você começa a gastar para acompanhar pessoas que nem sabe se estão financeiramente bem. E então, seu dinheiro começa a servir à imagem que você quer projetar. Esse é um caminho perigoso, porque patrimônio é aquilo que você possui depois das dívidas. Aparência é aquilo que as pessoas pensam que você possui. As duas coisas podem ser completamente diferentes. O sábio entende essa diferença. E talvez essa seja uma das razões pelas quais o patrimônio verdadeiro cresce em silêncio. Enquanto alguém compra para mostrar, outro investe para construir. Enquanto um precisa de aprovação, outro precisa de tempo. Enquanto um aumenta despesas para parecer rico, outro aumenta patrimônio para se tornar livre. E ninguém percebe a diferença no começo. Mas depois de 10 anos, ela pode ser gigantesca. Agora imagine você daqui a 10 anos. Não pense apenas no seu salário. Pense no seu comportamento. Se continuar fazendo exatamente o que faz hoje, como estará a sua vida financeira? Se todo aumento desaparecer, como estará? Se nenhuma reserva for construída, como estará? Se cada emergência virar dívida, como estará? Essa pergunta pode assustar. Mas existe uma versão ainda melhor. Imagine que a partir de hoje você comece a guardar uma parte de tudo que ganha. Imagine que reduza algumas despesas. Imagine que elimine dívidas. Imagine que invista com responsabilidade. Imagine que aprenda mais. Imagine que faça isso por 10 anos. Você não precisa saber exatamente quanto terá, mas sabe uma coisa: estará em uma posição muito diferente. E isso é esperança, porque o passado não precisa controlar o futuro. Talvez você tenha desperdiçado dinheiro. Talvez tenha feito escolhas ruins. Talvez tenha acumulado dívidas. Talvez nunca tenha aprendido educação financeira. Tudo bem. O que importa é que você pode começar a construir um comportamento diferente. Não precisa esperar ganhar mais. Comece com o que existe. Não precisa saber tudo. Comece aprendendo. Não precisa guardar uma fortuna. Comece criando o hábito. Porque a transformação financeira geralmente começa muito antes de aparecer no extrato. Começa na cabeça. Começa quando você decide que nem todo dinheiro recebido precisa ser consumido. Começa quando você entende que seu futuro também é uma responsabilidade. E talvez seja essa a lição que a Bíblia já explicava há milhares de anos. O problema não é simplesmente quanto entra, é o que acontece depois que entra. Se tudo que entra imediatamente sai, sua renda nunca terá chance de construir liberdade. Mas se uma parte fica, depois outra parte cresce, depois outra é investida, o dinheiro começa a ganhar uma função diferente. Ele deixa de apenas pagar o presente, começa a financiar o futuro, e é aí que você começa a construir patrimônio. Talvez seu primeiro objetivo não seja ficar rico. Talvez seja chegar ao fim do mês sem medo, depois ter um mês de despesas guardado, depois 3, depois 6, depois começar a investir, depois aumentar sua renda, depois construir ativos, depois alcançar uma posição em que o trabalho deixa de ser uma necessidade absoluta. Isso é progresso. Não precisa parecer impressionante no Instagram, precisa funcionar na sua vida.
E talvez você descubra uma coisa interessante. Guardar dinheiro não diminui sua liberdade. Aumenta. Cada real guardado representa uma pequena opção futura. Cada dívida eliminada representa uma obrigação a menos. Cada investimento construído representa um pedaço de futuro. Cada gasto evitado conscientemente representa uma decisão que você tomou em favor de algo maior. E quando essas decisões se acumulam, você começa a respirar diferente. Você olha para uma emergência e não sente o mesmo medo. Olha para uma oportunidade e consegue considerar. Olha para seu trabalho e percebe que não está completamente preso. Isso é satisfação, não aquela satisfação superficial de comprar alguma coisa nova. É a satisfação silenciosa de saber que você está construindo algo que ninguém pode ver imediatamente, mas que um dia poderá mudar completamente sua vida. Então, quando seu próximo salário cair, faça uma coisa diferente. Antes de pensar no que comprar, pense no que precisa permanecer. Antes de pagar por um desejo, pague uma parte do seu futuro. Antes de aumentar seu padrão de vida, aumente sua margem. Antes de procurar o investimento perfeito, construa o hábito de investir. E antes de perguntar quanto dinheiro você precisa para ser feliz, descubra quanto dinheiro precisa para ser livre. Porque talvez você não esteja tão longe quanto imagina. Talvez a mudança não comece com um salário maior. Comece com uma decisão menor. Guardar antes de gastar, planejar antes de comprar, esperar antes de agir, investir antes de consumir tudo, pensar no amanhã antes de entregar todo o dinheiro ao hoje. Essa disciplina pode parecer pequena, mas pequenas decisões repetidas durante anos criam resultados enormes. E quando você finalmente olhar para trás, talvez perceba que o dinheiro que mudou sua vida não foi aquele que ganhou de repente. Foi aquele que decidiu não gastar. Foi aquele que ficou. Foi aquele que recebeu tempo para crescer. Foi aquele que deixou de ser consumo e virou patrimônio. E talvez essa seja a verdadeira riqueza: não ganhar tudo, não comprar tudo, não mostrar tudo, mas conseguir guardar uma parte daquilo que você ganha e dar a essa parte tempo suficiente para trabalhar pelo seu futuro. Porque dinheiro que desaparece paga o presente, dinheiro que permanece constrói possibilidades. E talvez você esteja apenas a uma mudança de hábito de começar a enxergar seu dinheiro de outra maneira. Da próxima vez que o salário cair, não pense apenas quanto eu recebi. Pergunte, quanto disso vai continuar comigo? Essa pergunta pode parecer simples, mas pode ser o começo de uma transformação, porque o dinheiro que você guarda hoje pode representar uma emergência que não vira dívida amanhã, pode representar uma oportunidade que você consegue aproveitar, pode representar uma mudança de carreira, pode representar mais tempo com sua família, pode representar uma aposentadoria mais tranquila, pode representar liberdade, e liberdade não aparece de repente, ela é construída, um depósito por vez, uma dívida eliminada por vez, uma decisão consciente por vez. Talvez a Bíblia já soubesse disso porque conhecia algo que a tecnologia moderna ainda não conseguiu mudar. O ser humano continua sendo tentado pelos mesmos desejos. Queremos agora, queremos mais, queremos mostrar, queremos sentir, e justamente por isso precisamos de princípios que nos lembrem do futuro quando o presente estiver gritando. Guardar dinheiro é uma forma de dizer para si mesmo: meu futuro também importa. Investir é dizer: eu acredito que minha vida de amanhã merece recursos. Controlar gastos é dizer: eu não preciso transformar todo desejo em compra. Construir patrimônio é dizer: eu quero que meu dinheiro tenha uma missão maior do que simplesmente desaparecer. Então não espere o próximo aumento, não espere ganhar o dobro, não espere ficar rico. Comece com o que você tem, porque talvez o maior segredo não seja descobrir como ganhar muito dinheiro. Talvez seja aprender a impedir que todo o dinheiro que chega desapareça. E quando você aprende isso, algo muda. Seu salário deixa de ser apenas um número. Ele se torna matéria-prima. Sua disciplina deixa de ser uma restrição. Ela se torna uma ferramenta. Seu investimento deixa de ser uma aposta. Ele se torna uma construção. E seu futuro deixa de ser algo que você espera.
passa a ser algo que você está financiando. No final, talvez essa seja a pergunta que vale levar para a vida. Quando o dinheiro chegar até você, ele vai passar pela sua mão ou vai construir alguma coisa antes de ir embora? Porque quem aprende a guardar não está simplesmente acumulando dinheiro. Está acumulando tempo, segurança, escolhas e liberdade. E talvez você não precise de uma fortuna para começar. Precisa apenas decidir que uma parte do que ganha não será mais sacrificada pelo impulso do presente, ela será entregue ao futuro. E o futuro, com paciência, disciplina e visão de longo prazo, pode fazer muito mais com esse dinheiro do que você imagina. Talvez seja essa a sabedoria antiga que ainda pode mudar sua vida financeira hoje. Você não precisa consumir tudo o que recebe. Você não precisa aumentar seu padrão de vida toda vez que sua renda aumenta. Você não precisa provar riqueza para ninguém. Você precisa construir, devagar, em silêncio, com disciplina. Porque riqueza verdadeira não é aquilo que você consegue gastar, é aquilo que consegue permanecer. E no dia em que você entender isso, talvez, finalmente, perceba por que nunca conseguia guardar dinheiro antes. Não era apenas porque ganhava pouco, não era apenas porque as coisas estavam caras, não era apenas porque surgiam imprevistos, era porque todo o dinheiro que chegava já estava sendo convidado a sair. Agora você pode mudar o convite, pode dar uma missão ao seu dinheiro, pode fazer uma parte ficar, pode permitir que o tempo trabalhe junto com você. E talvez, anos depois, quando olhar para trás, perceba que a maior decisão financeira da sua vida não foi aquela compra que você fez, foi aquela compra que decidiu não fazer. Não foi o dinheiro que gastou, foi o dinheiro que preservou. Não foi o salário que recebeu, foi a parte que transformou em patrimônio. E não foi o quanto você conseguiu mostrar, foi a liberdade que conseguiu construir em silêncio. Essa é a diferença entre ganhar dinheiro e construir riqueza, e talvez a sua transformação comece no próximo salário.